Gente, olha aqui quem está comigo hoje. Eu sou o Felipe Vieira, mais conhecido como Everson Dantas, ou famoso Dantas, Dantinhas. Pra quem não sabe, esse cara aqui, eu acho que é o cara que é mais antigo do mundo do motion graphics. São 28 anos de carreira? É, são 28 anos. Trabalhou já em estádio de futebol, Eletromídia, que é aquele negócio que faz telões lá. Já foi gerente, já foi dono de empresa, já foi um bicho. Já virou atendimento, compositor, música, é afterzeiro, é motionzeiro. Não tinha nem after quando você começou, né? Não tinha, usava o Animator. O Animator. Então, muito bem-vindo aí. E pra quem não sabe, esse cara aqui, ele foi meu primeiro professor no mundo do motion graphics. O meu mentor, então, hoje eu tô aqui... Calma. Eu estou emocionado, é sério, a gente conhece aqui há mais de 10 anos, inclusive salvou meu emprego. Calma, filho. Salvou meu... Gente, então vamos lá conhecer a história do Everson Dantas aqui no Vida. Peraí. Você nasceu onde, Mamed? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, na Vila Prudente. Vila Prudente. E você sempre foi motion designer? Fala aí. Nada. Com 14 anos eu comecei a trabalhar no Bob's, né? Fui trabalhar no Bob's, era um chapeiro. O Bob do Lanche? Lanche. Chapeiro do Bob's. Foi o primeiro trabalho, né? Mas eu sempre desenhei, eu sempre gostei de fazer desenhos, mas naquela época ali, como atendente, né? Então você acabou fazendo uma série de coisas, mais no Bob's. Essas lanchonetes você tem várias funções que você aprende, então eu fiquei um bom tempo no salão, fazendo limpeza, ficando no sorvete. Primeiro emprego, 14 anos de idade. Podia trabalhar com 14 anos de idade, né? Podia, nessa época podia. Triste. Carteira registrada. Triste? É triste. Você nesse país, sem precisar trabalhar cedo, é triste, né? É verdade. Quem dera as pessoas pudessem simplesmente se preparar, estudar, né? Hoje em dia a gente até pode. Mas aí, 14 anos de idade, vendendo lanche. Aquele milkshake era gostoso, né? Ainda acho que o milkshake, pode falar o milkshake do Valtino? Eu ainda acho que é o melhor. É, viu? Compre do Bob's, não do McDonald's. E aí, Mamed, depois, você me contou que você foi semente de pedreiro. Aí fui... Se você é preparado, você continua na mesma área. Eu não tinha nenhum preparo. Fui aprender a fazer aquele serviço. É óbvio que eu fui procurar em padaria, fui procurar esses lugares. E aí, no período que eu não achei, fui trabalhando nas coisas que se tinha muito mais fácil, ajudar em alguns serviços de obra. Sim. Mas eu fui trabalhar como office boy em seguida e tal. Era comum. Então você trabalhou com lanche, obra... Office boy. Office aí boy. Todo mundo aí. Todo mundo, né? Quem nunca? Quem nunca? E esse processo de... Parece que eu trabalho como meio jurídico, né? Esse processo. Tá aqui só na burocratização. Esse momento que a gente tá querendo descobrir o que você vai fazer, e devido não ter um preparo, não tinha um preparo para falar, eu fiz o Senac, eu vou... Não, você não Isso tinha que preparo. ano que era? Anos 80? Isso aí era 88... Você tinha cabelo, mullet, assim, cabelão? Não, normal. Normal. 89, por aí. Por 89 eu tava nascendo quase, hein? Peraí, corta. Corta. Não, corta não, fala aí. Não, peraí. Corta. 89? Tinha 14 anos? Não sei. Essa é uma pergunta boa. Foi com 14 anos que eu trampei com... Certo. Faz a conta aí rapidinho. Eu não vou fazer conta rápida. Tá bom. Vai errar? Você nasceu que ano? Eu sou 74. Você sabe, né? 74. 74 mais 10, 84. Né? 10 anos. Com 8, 9, 14 anos. Parabéns. 15 anos. É isso aí. Você tinha 15 anos. Esse processo de gostar de vídeo, a gente gostava distante, que isso era uma coisa muito distante nessa época, né? Essa época tinha filmes na televisão com Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, Cobra, essas coisas. Isso era nossa época, hein? Essa época. Se bem que eu já gostava de animação já bem antes, você tinha uma... Akira, sim, mas aí acho que foi pro cinema, não tinha na TV aberta, isso depois passou, né, na Band. Mas aquele... passava Fantomas, tinha poucos desenhos que eu gostava. Véio. Isso entregou a idade lindo agora. Não, mas você nunca assistiu Fantomas? Minha tia assistiu. Fantomas? Então, mas Fantomas... Então você tinha alguns desenhos que eu achava assim que era muito infantis, que eu gostava de algumas coisas. porque você era infantil, né? Então, mas eu tô querendo dizer, nem tudo me atraía, me cansava ficar vendo alguns desenhos, como Frajola, essas coisas me Você cansavam. assistia Emanuele, né? Essas Me coisas. cansava, não. Muitos anos depois, porque também não tinha uma fase que eu não tinha TV, né? Em casa nós não tínhamos TV. Né? Não, o pessoal que eles não curtiam televisão em casa. Né? Como assim? Que pessoal? O pessoal não curtia televisão. O pessoal de casa não O curtia Chita, galera. eles não curtiam televisão, não tinha televisão em casa.
Uma fase depois, eu voltei, depois todo mundo cresceu. Você morava na caverna, né? Praticamente isso. Caraca, bicho. O bom é que essa questão artística, quando você se dedica a ela, mesmo na infância, quando você estimula isso, acho que isso me ajudou muito, porque eu fazia bastante desenhos. E essa capacidade, quando ela é estimulada, ela vai ajudar em outros setores. Eu acho que no vídeo isso me ajudou muito. Então você aconselha o pai não comprar TV? Não, pra desenvolver isso aí. Muito pelo contrário, o que eu aconselho é estimular as crianças na parte artística, seja na música, seja no desenho, seja em atividade, onde você vai integrar com outras pessoas na dança. Lindo isso. É óbvio que eu não sou um educador, mas o estímulo ele é muito importante na infância. O que eu acho que salvou muito foi o meu acesso à música, que eu pegava o violão, eu ficava tentando fazer esse tipo de coisa e desenhar. E eu com os meus irmãos, que são na época nós éramos em 11, e a gente fazia desenhos e brincava com esse tipo de coisa e aproveitava muito. A TV faz sentido agora. Porque não tínhamos brinquedos. Você já viu aí? Sua mãe e seu pai faz sentido agora a TV. Não. Parabéns. Não, mas assim, eu acho que é importante o estímulo. Qual o seu primeiro contato com o mundo de animação? E o motivo de você falar, gente, eu quero passar o resto da minha vida na frente de um computador. Qual a idade? Qual foi o seu primeiro contato? Como começou isso aí? Em 1995, Caramba! eu tive o primeiro trabalho, assim, falei assim, eu vou viver de animação. Você teve um trabalho já, mas você... Eu tive um trabalho antes, 2 anos antes, em 93. Acho que essa empresa nem existe mais, de fato ela não existe. Eu não tinha curso. Não existe curso na 93? Não tinha curso. Tá 20, não. 3, livre, assim, eu quero aprender isso. 25 anos atrás, né? 25 anos atrás não tinha curso de motion. Não tinha. A palavra motion existia? Não tinha. Era animador de computação gráfica. Animador de computação gráfica. Teve um período que fui trabalhar no escritório como um auxiliar de escritório de administração de hotéis. Ficava ali na esquina com a Pedroso de Moraes e da José de Matos e a Faria Lima. São Paulo. Isso. E tinha um painel eletrônico ali. Na frente. E eu passava o dia inteiro ticando nota fiscal lá, fazendo isso, e eu ficava olhando, eu ia tomar café, e ficava a garrafa ficava perto da janela, eu ficava olhando. E eu vi uma animação lá, uma animação até de um pernilongo, de um colega, até sei quem é que fez aquela animação depois. Pernilongo é o nome do cara? Do pernilongo é o personagem, o pernilongo, tá. uma propaganda. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, né? E é óbvio que era um processo de dificuldade muito grande que eu vivia, mas naquele momento, naquele escritório, eu falei, é isso que eu quero. Você era auxiliar de escritório, você olhou o painel e falou, mano, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer. Porque eu já gostava de desenho, mano. Até aí tem um mundo de distância ainda, você fazer animação. Painel de LED. E aí um dia eu tava indo embora pra casa, eu tava subindo a Rebouças a pé, né? E aí eu falei assim, caramba, que situação, eu quero fazer uma coisa que eu goste. Holy shit. Oh, motherfuckers. Aí eu peguei e olhei assim na Pedroso de Moraes, no canteiro, tinha um canteiro no meio da Rebouças, tava subindo andando pelo canteiro, eu vi lá, ensina-se 3D. Ensina-se 3D? Ensina-se assim 3D. Mesmo? Ensina-se 3D. Há 25 anos atrás, Aí vamos ver. Eu falei, tá bexiga, eu falei, isso aí que eu quero, eu pensei, né, mas nem sabia, fui lá, tô indo pra casa mesmo, fui lá. Tô de bobeira? Cheguei lá, falei assim, escuta, eu tô interessado no curso, aí os caras já mostram a empresa e tal. Até lembro o nome da empresa, pode falar? Fala aí. Era Imagic, isso chamava o nome da empresa. Aí eu fui lá, fui muito bem atendido, tinham 2 sócios, um deles eu jamais vou esquecer o nome. Não, os dois eu não vou. São legais. Os dois, um foi bem legal, o outro não, eu não vou falar mais. O outro foi bem cuzão, é isso? Não foi, mas o Alexandre Latro foi o cara mais legal, então essa eu posso falar. Alexandre quem? Alexandre Latro foi. Latro. Esse cara foi o motivo de eu viver de computação gráfica na minha vida. Uau! Esse cara foi. Ó, bateu forte, hein? Precisa contar essa história dele? Precisa. Vai. Eu fui lá, eu não tinha dinheiro pra nada, Felipe. Já naquela época. Naquela época, né? Aí normal. Aí eu falei assim, cara, eu tô interessado no curso e tal. Ele falou o valor do curso era um absurdo. Eu ganhava, acho que na época, sem o RV. Sem o RV. O RV? A unidade referencial de valor, se eu não me engano, uma coisa assim. Antes do cruzado, é antes isso? do cruzeiro, cruzado. Uau! Aí eu falei assim, cara, eu preciso aprender isso. Aí eu vi que eu não ia ter dinheiro, bem quando ele falou o valor, eu falei, cara, olha só, ele já tinha me explicado tudo ali. Já tinha. E eu fazendo aquela cara de pôquer, sabe? Cara de cachorro. Aí quando eu falei assim, cara, eu não vou ter dinheiro pra isso, eu pensei assim, cara, olha só, no meio o cara me explicando assim, fala pra mim, você vai querer fazer o curso? Fala pra mim. Eu vou. Não, fala pra mim, como se fosse o cara. Ah, eu faço pra você? Tá. Ele como é que ele é? Você fala assim, você vai querer fazer o curso? Você vai querer fazer o curso? Então, você precisa de rejunte, cara, de trocar encanamento? O que eu faço pra você? Mandou essa... Eu respondi isso pro cara na hora. O cara falou, o que você tá falando? Como chama esse negócio que faz de trocar serviço? Permuta. Permuta. Eu mandei uma permuta, falei, permutou. Você quer fazer um rejunte? Eu falei, como assim?
rejunte, falei, não, eu faço serviço se quiser, eu pinto a parede. Eu falei, não, cara, aqui é uma escola de computação gráfica. Aqui a gente não precisa disso. Aqui a escola, eu falei, cara, eu vou comprar água, se precisa aqueles galões de água. O curso era de quê? Era pra aprender o quê? 3D. Mas 3D, só o nome, 3D. Era só 3D. Cara, 3D do DOS. Curso 3D do DOS. DOS, ele é o pai do Windows, é isso? Né? Isso aí. O 3D do DOS. Aí, como que faz 3D no DOS? Eu não sei. 3D do DOS 3.0. Por que? Mas as DOS da tela preta? Então, aí você entrava no DOS, digitava lá 3DS, pronto, ele entrava no 3D. Caraca, Enfim, velho. Aí eu falei, cara, eu não vou ter, falar que então lamento aqui na instituição de caridade. O cara me mandou essa. Ele mandou essa? O sócio dele? O sócio dele. Só que, olha como que é. Passaram-se 20 anos. Passaram-se 20 anos. Esse outro cara que falou que não podia fazer nada por mim, que foi um cuzão. Foi esse cara aí. Ele precisou de mim 20 anos depois. Ele fui fazer um trampo no Maranhão, tava ele lá precisando Ou seja, o mundo da avó. Essa frase é de mãe. Eu deixei pra lá, enfim, bastou eu saber, né? Enfim, voltando aí, eu falei assim, porra, eu não tenho condições. Eu tava indo embora, aí o Alexandre falou, vem cá. Chega aí, moleque. O cara falou assim, me liga, isso era janeiro mais ou menos. Ele falou, me liga no final do ano. Caraca. Pô, você não fala isso pro cara. Janeiro, acabou. E eu fiz isso, Felipe. Você ligou no pro final do cara? ano eu liguei pra ele e falei, oi. E eu me mantive lá na empresa, né? Eu falei, cara, lembra de mim? Ele falou, lembro, tal, vem aqui. Fui lá, aí ele me levou na escola, falou, esse aqui é o Guilherme, não esqueço o nome do cara. O Guilherme, um cara fantástico, ele era professor de física e mexia com 3D. Cara. Deve morar em Brasília, que ele estava indo para Brasília, ele morava aqui no Pacaembu. Ele falou assim, cara, você tem o software? Eu falei, não tenho software. Você não tem o software. Tem computador? Aí foi que ele perguntou depois, e o computador que você tem? Eu falei, não, liga para esse cara aqui. Você tinha computador? Tinha, mas eu não tinha comprado ainda. Tá bom. Aí eu peguei e falei assim, cheguei na empresa, e falei assim, aí beleza, o cara falou assim, ele vai te ensinar. Aí ele falou, eu cobro por aula. Eu falei, tudo bem, eu pago a aula. Aí, o que eu fiz? Eu voltei pra empresa, pedi as contas na empresa. Pedi as contas, precisava do computador, né? Pedi as contas da empresa e fui e comprei um DX2. O quê? Não, fui comprar um computador, comprei um DX250. É robô de Star Wars, isso aí. Eu comprei um DX250, cara. Faço nem ideia que seja. Usado. Usado. E dava pra rodar 3D? Cara, fantástico. Você montou na casa da sua mãe, isso aí? Isso, eu montei na casa da minha mãe. Que não tinha TV, mas tinha computador agora. Não, essa fase já tinha TV. Ah, tá bom. É claro que graças a isso aí, eu tinha o computador e eu não tinha o curso. Aí que eu fazia? Eu pegava o cara aqui no Pacaembu. Como assim você pegava o cara? Você eu vinha de ônibus com ele. Pegava de carro, não. Pegava de ônibus. Eu falei, pronto, pra minha casa, pronto. Ele passava assim 2 horas e meia indo pra Itaquera. A gente ia lá pra Coab Juscelino, ia lá pro Inácio Monteiro. E aí, ele ficava, a princípio, com medo, né? O cara ficou com medo. Uma das vezes que ele foi, na primeira vez, teve greve de pirueiro na época. Pra quem não sabe, o Itaquera é o bairro do Corinthians, e eu sou corintiano, não, nada contra, eu sou corintiano. Não, mas dá mais 2 horas a pé ainda depois do estado do Corinthians. Mas aí. 40 minutos ainda. É uma região ali, né? Não, é legal, é legal. Bairro nobre, sempre foi. Nobre, é legal, de dia. Casa. Não, na época eu morava. Não, de dia não, qualquer lugar. Sim. Não, mas eu deixar bem claro, não é o CEP que faz ninguém melhor do que ninguém. Não, porque é verdade, tem gente que acha que mora em tal lugar, eu não acho. Tem pessoas que eu amo muito, que moram lá. Eu morei lá, eu cresci lá, e tudo eu aprendi lá. Aí eu levei o cara lá. E aí, no primeiro dia, chegando lá na Coab, os caras desce todo mundo porque tá de greve, a volta de greve. É assim, suave! O cara falou assim, é normal? Eu falei, isso é normal, vamos pegar outra van. Aí pegamos uma outra van e fomos pra cá. Aí ele falou assim, cara, é o seguinte, eu vou te ensinar. O cara acho que ficou assustado, né? Ele falou o seguinte, eu já dei real pra ele, falou, eu vou pagar, ele cobrava 50 RV. 50 RV. Dá o que hoje em dia isso? Acho que hoje deve dar uns 50 reais, não sei, Felipe. 50 reais. Felipe, por que eu faço o cálculo monetário agora? Já bastava a idade falar da década. É verdade. Então, aí na hora que o cara falou assim, você quer fazer o curso, mas assim, eu falei, cara, olha, foi o seguinte, me ensina o suficiente para aprender sozinho. Porque eu não ia ter muito dinheiro, eu não ia ter muito. Sim. Então ele falou assim, eu vou te dar 5 aulas, você consegue pagar 5 aulas? Eu falei, consigo. Só que lembra agora que eu não tinha emprego. Eu já tinha pedido a conta e eu tinha um computador. Aí ele foi e me deu uma aula. Pagou em rejunte. Me deu uma aula. Aí ele pagou o rejunte. Aí o que eu fiz? Eu peguei, ele me deu uma aula e não tinha a internet. Era aquele... Eu vi um cara aqui, eu esqueci, acho que era Thiago. Que falou que dava help no F1, que era a tela azul. Sim. Do programa. Mesma coisa. Não tinha internet. O help era aquilo era o help. E aí, cara,
esse cara me ensinou, deu 5 aulas, falou, cara, eu vou ensinar. 5 aulas, Quando eu falei assim, você consegue me ensinar o suficiente para aprender sozinho? Ele falou, não, eu vou ensinar você a aprender qualquer coisa sozinho. Caraca. Aí, velho. Aí. Na hora que ele falou aquilo, né, eu nem fazia ideia do que era isso também. Não sabia. Não sabia o que era isso. Mas foi bonita a frase, foi bonita. Mas aí eu falei, eu querendo aprender. Tinha mouse, tinha mouse. Tinha mouse. Aí eu querendo aprender, ele falando e eu querendo fazer pergunta. Ele falando, calma. O cara era calmo. Calma, muito calmo. Sabe um cara que eles, igualzinho ele, se você assistir o Rayman, o Dustin Hoffman, é igualzinho, aquele personagem é igualzinho. Ai, caramba, que filme é esse? Rayman é igualzinho a ele, é o Guilherme, na época, ele me lembrava ele igualzinho. Põe aí, Então, Dustin Hoffman na tela, então, Rayman. Rayman é igualzinho, ele calmo, aí eu falei assim, cara, e parecia que eu era um nóia, né? Eu falei assim, cara, porque eu tinha pouco, eu queria aprender. Parecia eu queria aprender. Eu pedi agora. Não, aí eu queria aprender, eu falei assim pra ele, cara, e efeitos especiais? Como que eu vou aprender? Eu quero os efeitos especiais. Ele criando uma esfera na. Olha a cabeça do cara de Itaquera. Ai, não, Queria fazer efeitos especiais lá em Itaquera, com o computador dele, um DX, não sei o que lá. É muita viagem de quinta começando, gente. Olha aí. Tem que sonhar grande, pô, tem que sonhar grande. Aí sabe o que ele falou? Ele falou, você quer aprender o quê? Eu falei, efeitos especiais. Aí ele falou, o que é efeitos especiais pra você? Cara, efeitos especiais é explosão, Michael Bay lá, aqueles, sabe, explosões, isso pra mim, eu tava pedindo pra ensinar Rodine naquela época, eu nem sabia. Você queria fazer já o Hollywood. Eu falei assim pra ele, falei, efeitos especiais, essas coisas, o cara... Aí o cara falou assim, movimento de câmera pode ser um efeito especial. Um mapeamento pode ser um efeito especial. Tudo pode ser, vai depender de você. Aí, essa frase depender de você é... Aí, velho. Aí o que eu fazia assim? Aí eu parei. Aí tudo que ele falava, anotava. Ele me deu 5 aulas. Nunca mais eu vi. Já tentei procurar, nunca mais eu vi. Será que ele morreu? Acho que não, era bem jovem. E um cara super inteligente, professor de física. Um cara super... Me deu toda a teoria que eu precisava. Pra você ter uma ideia, já nessa época, toda a teoria de 3D que ele me deu foi o suficiente para eu aprender todos os softwares de computação gráfica. Até hoje? Todos, até hoje. Maravilha. Todos. Você conseguiu fazer algo com esse curso? Você conseguiu fazer algum trabalho? Consegui. Eu consegui fazer o logotipo da Ford. Da Ford. Mas lembrando que nessa época eu não trabalhava. Sim. Então eu voltei a trabalhar em obra. Eu passava o dia inteiro fazendo coluna, carregando o bloco. Quando eu entregava o bloco no endereço errado, eu tinha que voltar e buscar o bloco. E você reclama de alteração aí, ó? Aí você reclama que tem Ctrl Z e tu pode fazer tudo. Imagina você entregar 1000 blocos no endereço errado. 1000 blocos? E volta. Você já tá pondo a roupa no armarinho, guardando. Viu, Fagner? Aí o cara assim, não chegou ainda? O bloco não chegou ainda? Porra, velho, ele é um bloco, velho. 1000 blocos errado. Aí volta lá, não tem Ctrl Z que resolve. Tem Ctrl Z que resolve. Aí voltar a pegar. Então, voltando. A teoria é extremamente importante. Conceito. É toda a base. Você não perde nada do conceito da teoria. Ele me ensinou o suficiente para aprender sozinho. Então eu sabia. Não, eu vou falar. Então eu sabia. Calma. O que era a câmera, Vai. o que era a iluminação. Mas um detalhe, a iluminação é uma coisa tão complexa até hoje. É complexo mesmo. Que se você for ter uma ideia, hoje, você vai ver, quer trabalhar em Hollywood, você quer trabalhar em qualquer empresa fora do país, existe uma função lá, até aqui também, no Brasil, de iluminadores. Esses iluminadores são profissionais que ele entende não só de fotografia, eles entendem de propriedades de materiais, de comportamento de refração, deflexão, radiosidade, como a luz comporta no material. É um curso fantástico. O 3D ele tem esse esquema de você dividir por subcategorias, né? E aí cada etapa dessa é rica. Ele me deu uma introdução para cada etapa dessa. Então o que ele modelagem, animação, iluminação, renderização, textura, mapeamento, tudo. Tudo, 5 dias, 5 aulas. Não, 5 aulas. Uau, cada aula demorava 3 horas. Era corrido. É corrido. É óbvio que muito do que eu tinha dúvida, eu podia perguntar no final. Qual é o nome dele, Guilherme? É Guilherme, eu só não sei mais o nome dele. Guilherme, se você dá aula de 3D, dê aula pra esse cara aqui, lá em Itaquera, na Coab, depois de 3 horas de busão, comenta aqui embaixo, se alguém conhece algum Guilherme, queremos saber quem é você. Ele deve morar em Brasília, ele morava no Pacaembu. Eu fui na casa dele, tocamos guitarra, ele gosta muito de blues. Queremos saber quem é você, ele trabalhou na Imagics nessa época. Guilherme da Imagics, alguém descubra quem é esse cara, por favor. Trabalhou com o Alexandre Látaro e tal. O cara é fantástico. Então, certo. A teoria hoje, quando alguém vai fazer um curso de computação, gráfica, seja qual for, toda a teoria que o seu mentor vai dar, ela não se perde.
Software de edição não vai se perder, essa edição não importa o software, enquadramento, corte, hoje você faz edição no celular, você consegue gerar, tem celulares que você consegue até fazer um 3D. Sim. Rigado já com o celular, é incrível, o cara fotográfico aqui te dá uma face em 3D, mas muito dessa teoria se perde quando você tem a ferramenta, só que já faz tudo isso. Claro, você não precisa ficar fazendo um cálculo de face, de quantos pontos precisa para poder fazer um morph, não precisa nada disso. Hoje, isso é automatizado para você ser artista. Sim. Para você muito fácil hoje em dia. Para você poder fazer isso, mas o conceito te ajuda muito, né? Acho que o conceito é umas coisas que ela vai dar o tom de quem é você, a sua característica. Claro. Esse é o trabalho do Guilherme, esse é o trabalho do Felipe, do Rafa, do Lucas. Esse é o trabalho. Você consegue ler. Conceitual. Conceito. O muito conceito bom. É fundamental. Primeiro emprego, bicho. Como que você fez? Então, eu falei assim, eu só tenho 3D agora. Só tenho 3D e eu pedia pro pedreiro um dia na obra, falava assim, cara, eu preciso sair pra procurar emprego. E eu ia na quarta-feira. E aí eu fui e eu ficava andando ali, comecei a andar ali no Tatuapé. Aí eu vi um painel eletrônico, era da Highlight. Essa empresa não existe mais, foi comprada por Eletromídia na época. E aí, nessa Highlight, eu cheguei lá, o cara falou assim, eu falei pro dentista, onde fica o escritório dessa firma aí de painel eletrônico aí? Ele falou, o cara aparece aí de vez em quando aí. Eu falei, quem tem o telefone dele? Aí fiquei perguntando no posto, aí uma mulher tinha lá, eu peguei e liguei, eu falei assim, o cara falou, você tá onde? Eu falei, eu tô aqui perto na rádio, falou, cola aqui, aí eu fui lá. O nome do cara era Fábio, o dono da Highlight, o cara, gente boa, me ajudou muito também. Só que ele falou, cara, você mexe com Premiere? Eu falei, não. Você mexe com... Não tinha Premiere. Você mexe com PhotoStyle? Não tem não. Você mexe com Core? Não. Você mexe com Premiere, mas não tinha Premiere? Tinha o Premiere, tá. A versão 1. Sim. Não mexo, não sei o que é isso. Você mexe com... Não sei, é só 3D, cara, só 3D do DOS. Então, veja, cola aí. Aí eu comecei a trabalhar lá, falei, cara, quis ver alguma coisa que eu tinha feito. O que fazia essa empresa? Vinhetas pro painel eletrônico ali. Não era dele painel, só fazia vinheta? Só fazia vinheta de painel eletrônico. Ele era dono do painel também. Também. Mas lá tinha um pessoal que ainda fazia coisas de curso, era de emprego, não tinha capta, eles faziam coisa de emprego, você cadastrava lá pra conseguir emprego. Era lá também, então eu ficava numa mesinha fazendo um 3D e não tinha scanner. Sabe o que foi minha Rio que eu levei pro cara? Rio? Uma Rio, minha demo que eu levei uma demo Rio. Você levou uma Rio? Eu levei uma demo Rio. Do curso que você fez? Não, de um modelo que eu fiz. Certo. Aí adivinha qual é o único modelo que eu tinha feito com o meu curso? Renderizado com in-loop, assim, 150 frames. Você tem essa Rio? Não tem. O logotipo o único logotipo da Ford. Era só o logotipo da Ford. Que eu fiz no olho, que não tinha, eu ficava olhando pro F e marcava a curva, o vértice. Porque eu não tinha, ficava com a revista, copiando o logo, né? Caramba. Aí eu fiz um metalzinho. Entendi, por isso que não tinha scanner, eu fiz girando, não tinha isso, eu fiz girando e levei no zip drive. Nem era zip drive. Zip drive eu lembro disso aí. Disquetes. Levei em disquetes. Aí na hora o cara falou assim, o que você tem? Eu falei, tem isso aqui em 3D que eu fiz. O cara falou, eu falei, cara, não precisa me pagar nada, antes que ele me dispensasse. Não precisa me pagar nada. Desesperado. Me ensina alguma coisa a mais, me ensina alguma coisa. Eu fiquei lá, cara. Trabalhei lá, fiquei lá uns 15, 20 dias. Aí eu... Sem ganhar nada. E aí com fome, Felipe, na hora... Porque assim, dá o horário do almoço, você não sai, tá ligado? Você comeu bolachinha, café, não? Eu levava, mas assim, nem todo dia a bolacha não rendia. A hora do almoço é as graças, né? Hora do almoço. Mas enfim, mas essa história é minha, não, é de muita gente. Essa história tudo, isso não é coitadinho, não. É assim. Isso não é coitadinho, podia levar a marmita, mas enfim. Aí o que aconteceu? Eu aprendi um pouquinho sobre o Premiere, mas mais nada, velho. Lá. Mas 15 dias tá ótimo. Aí eu fui embora pra casa triste, mas eu pensei assim, aí o cara falou assim, cara, então é isso, não dá. O cara, né, me ajudou, me mostrou que era Premiere, mas assim, não produzi nada, eu fui pra casa. Precisava ir pra uma empresa, eu precisava ver disso, porque senão eu ia voltar pra obra. Eu voltava pra obra, servente de pedreiro, voltando, como eu entrei na Eletromídia. Fui pra Paulista, fiquei de um painel eletrônico na Paulista, da Alpha Vision. Eu fiquei lá olhando aquele painel, falei, tinha uma torre embaixo, falei, alguém vai ter que sair daí. Tinha uma portinha. Você ficou de camper. Fiquei. O cara pensava que eu era do hot dog. Tinha um hot dog na frente. Você ficou disfarçado. O pessoal achava que eu era do hot dog. Tinha um hot dog. Cosplay de hot dog lá. Não, aí eu ficava lá, o cara falou assim. Eu falei, sai alguém daí de lá? Ele falou, sai, então o cara trabalha aí. Mas o cara, quando ele ia, né? O nome dele era Renato, não esquece o nome do cara também. Ele guarda os nomes, hein? É, lógico. Porque as pessoas que te ajudaram, que é bom lembrar o nome, né? Verdade. Aí, esse Renato, cara, ele falou assim. Eu falei, eu queria ficar dentro do estacionamento. Eu pus a cabeça na grade assim. Eu falei, tio, me vê um hot dog. Não, eu falei assim, cara, você trabalha aí? No painel? Não. Tô aqui só. Tranquilo, coçando a micose minha aqui que tá. E aí? Eu falei assim, você trabalha aí. Pô, cara, eu mexo com 3D, acho muito legal o seu trabalho. Na Paulista. Pus a mão assim por dentro da grade, assim, falei, ó, parabéns, cara, pelo seu trabalho, parabéns, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Ele falou assim, o cara falou, entra aí. Aí eu entrei lá, o cara falou, pode entrar. Eu falei, o cara falou que posso entrar lá. Eu falei, deixa eu entrar, eu fui lá.
Aí ele falou, cara, aqui nós trabalhamos, tinha uns Betacam lá dentro, falou assim, aqui nós tocamos a TGA a 32 bits a 60 frames por segundo. Pô, o Guilherme não me falou isso lá na aula lá, né? Mas foi mais ou menos isso que ele falou, não lembro exatamente, mas foi mais ou menos isso. Aí eu falei, cara, que legal, olha, parabéns pro seu trabalho, cara, que legal, eu admiro, você tem que fazer as vinhetas? Ele falou, algumas eu faço. Tá puxando o saco do cara pra te dar uma Não, mas eu achava bom mesmo, era ali que eu queria chegar, mas jogando verde. É verdade. Eu falei, cara, fora vocês, assim, tem outra empresa no mercado aí que tem gente pra começar, vocês não estão precisando pra começar lá não, eu rejunto, eu posso trocar água, eu posso pintar a parede. O cara falou assim, cara, tem uma empresa grande aí no mercado. Aí ele pegou e colocou no Eletromídia. Eletromídia até hoje, tem ou não? Tem até hoje. Cheguei aí beleza. Sai de lá felizão. Me preparei pra Eletromídia. Botou um terninho, Jesus, pá. Peguei a minha Rio. A Rio que era o seu Ford. Só um Ford. No disquete? No disquete, peguei a minha Rio. Não tinha Rio, era aquela minha Rio. Sim. Aí antes, eu cheguei, voltei no cara que me indicou. Lembra aquele cara no começo que falou? Vem aqui, moleque, liga pra mim no final do ano. O Guilherme lá. Não, Alexandre Lattes. Ele falou, vem aqui, moleque, sabe esse cara? No dia da entrevista na Eletromídia, eu passei lá antes. Passa lá antes. Agradeci ele tinha um restaurante ali perto da Augusta com a Paulista ali. Eu fui lá. O cara tinha um restaurante, quer dizer que a escola não deu certo. Não, ele era um cara, já era um empresário. Ele era um businessman. Ele já tinha escola. Aí eu cheguei lá e falei assim, eu queria falar com o Renato. O cara falou, aguarda aí. Eu sentei lá no bar, né? Assim? Não, sentei lá no bar. Os pezinhos, né? Eu falei assim, deixa uma água. Mano, o cara não me abre uma garrafa de água. Tem que pagar. Eu falei, cara, você não tem da torneira? O cara falou assim, não, pega água aí. Tava duro. Naquela época, aí eu falei assim, cara, tá bom. Eu fiquei preocupado já com a água. E aí o Alexandre chegou, e aí, cara, tudo bom? E aí, como é que você tá? Foi mais ou menos isso, mas você tava lá? Tava lá? Só de olheiro. Aí eu falei assim, cara, tô com uma situação aí. Ele falou, o quê? Eu nunca trabalhei assim numa empresa grande, eu consegui uma entrevista, eu tô indo lá. Eu tô um pouco nervoso, cara, eu não sei como vai ser. Ele falou assim, vou te falar uma coisa. Com o dedo na sua cara. E ele é amigo do Guilherme. Alexandre Lattes. Cara, não sei, mas o cara veio com aquele mesmo papo de pai meio, sabe? Mesmo papo de pai meio. Passou na sua barba. Ele falou assim, primeira coisa, não tem que ter medo. Você sabe o que você aprendeu? Sim. Como é que você faria esse relógio aqui, por exemplo? Me fala cada etapa dele. No 3D. É, mas só falando a teoria. Ali eu falei, ó, eu faria o círculo, falei extrusão, fui falando os processos. Aí ele falou, que mais? E o reflexo, como é que você ajustaria a luz? E fui falando, ele falou, cara, então é o seguinte, você sabe. Outra coisa, se o trabalho está na tua mesa para fazer, isso me ajudou muito, até hoje eu digo. Se o trabalho está na sua mesa, pô, não vai falar que não dá para fazer, pô. Alguém já foi vender, alguém já captou o cliente, alguém já pegou o briefing, alguém chegou na sua mesa e você falar, mastigado? Não sei. Porra. Meu, Felipe. Top teito, rapaz. Aí quando ele falou assim, cara, não tem problema, não sabe? Veja qual é o projeto, veja o que é. Você vai ter um tempo para fazer o projeto. Não tenha vergonha de falar que tem uma coisa que você precisa só ajustar o que você sabe ali, ver um tutorial, alguma coisa, ou pergunte, não tem problema perguntar pra ninguém, liga pra mim, vamos fazer. Nunca tenha medo de ninguém, nunca tenha medo de nenhum projeto. Alguém já vendeu, já tá na sua mão, agora, cara, é a parte mais fácil. Seu mentor, hein? Aí, cara, isso é motion. Isso é motion. Isso me ajudou até hoje pra qualquer coisa. Até hoje você usa essa filosofia? Não, pra tudo. Chegou na sua mão? Não, se tá aqui é pra... Você já tá aqui, Felipe, vamos tentar resolver. Ó, você não deve pra traficante. Dá pra resolver. Caraca. Não, é verdade. Conselho do cara. Não é verdade, Felipe? Ué. Se o cara chega aqui e fala assim, vou despejar, vamos embora, vamos embora, você vai falar o quê? Não, calma, vamos conversar. Ele mais do que você... Rejunte. Ele mais do que você quer que o problema seja solucionado. Sim. O que é muito comum é as pessoas falarem, isso aí vai demorar 7 dias, 8 dias, isso... Não temos render farm, isso aí... Cara, não é isso que ninguém quer ouvir. O que a gente tem pra resolver o problema? Então isso me ajuda. O cara quer ouvir o quê? Eu resolvo. Eu resolvo, vai dormir. Vai dormir. Eu resolvo, pode ir pra praia. Mas primeiro você pergunta. Quanto vai pagar? Tá certo o budget? Toma certo? Tá acertado? Sabia. Não, mas é ver tudo é um custo? Tudo é um custo. Quanto demorou pra você passar por isso, aprender isso e poder lidar? Agora você se mata no peito, mas o cara fala o seguinte, isso é um custo. Quanto vale o seu sono? A gente brinca isso direto. Quanto vale você dormir tranquilo e eu me ferrar? Quer dormir? Me paga. Na verdade, o cara que paga, ele paga para que outros resolvam o problema dele.
E olha, e se o cara pagar R$200 e você combinou isso e tal, ok? Não adianta chorar que vai querer 400 depois. Já tá acertado isso daí. Então, é você se conhecer a sua capacidade de sempre estudar. E na hora que você identificar um problema, porque o cara, o profissional, ele é o cara que identifica o problema. Sim. Então quando o cara identifica o problema, ele sabe, aqui vou precisar disso, ele já sabe o custo disso, sabe onde já vai, eu quero tanto e acabou. E na eletromídia lá, você passou pro seu professor? Passei pelo professor com aquela rio, um logo. E sabendo que tem que resolver o pepino. Um logo girando. Foi confiante. Bateu no peito e falou, agora vai. Então, mas você sabe que quando eu cheguei lá pra trabalhar, na eletromídia, não tinha computador pra eu mostrar. Não, quer saber a entrevista. Então, aquela entrevista da eletromídia? É. Quando eu cheguei na eletromídia, Detalhes. já saí igual... Você sabe quem é o Saiyajin? Saiyajin, o Goku. Sabe quem é o Goku quando ele começa a inflamar? Eu desci a Augusta igual o Goku. Inflama. Eu desci igual o Goku, inflamando assim em volta, com aquela magia inflamando. Inflamando. Aí quando eu entrei na eletromídia que eu vi ali, uns 20 animadores sentados virados pra parede, assim, uma mesona no meio, assim, a magia foi diminuindo assim, um pouquinho. Você vai virar o cabelo de novo e ficou preto. Não, brincando. Aí lá eu conheci um cara que me ajudou muito. Qual o nome dele? Majin Buu. Renato França. Caraca, esse cara eu já me perdi nos nomes. Diretor de arte lá, diretor artístico, diretor de criação, 20 animadores. diretor de criação. Caramba. Acho que tinha até mais. Ficava lá na Pedroso Alvarenga. E lá eu conheci grandes mestres lá. Os caras que já trabalhavam profissionalmente ali, ou estudaram fora, ou já eram de faculdade. E os caras que já até eram professores de computação gráfica, ciência da computação gráfica, tem vários caras lá. E o que eu percebi nesses caras... Bom, a entrevista. Aí na entrevista, o cara falou assim, legal, vou fazer tal... O logo da Ford. Passou. O logo da Ford de sketchzinho lá. Ele botou lá. Não era o suficiente. Você não vai com medo, não? O cara bota o sketch e fica assim olhando. O cara falou assim, você tem alguma experiência em 3D? Eu falei, tenho. Estudei, eu fiz curso de 3D. Em que escola? Não foi em escola. Tá querendo você estudou onde? Estudou sozinho? Eu falei, não, eu estudei com um professor. Que um grande amigo me ajudou muito, que indicou. Qual é o nome dele? Guilherme, que é amigo do... interrogatório. Que é Guilherme, amigo do... Porque eu não tinha ontem, aprendeu, cadê o diploma? Cadê? Se não tem rios, tem que responder as perguntas. Cadê o diploma? Verdade. Aí o cara falou assim, e ele foi paciente comigo. Aí ele falou assim, você aprendeu onde? Eu falei, aprendi com um colega, que é amigo de um amigo. Qual amigo? Qual o nome desse colega? Amigo do amigo? Quem é esse amigo? Renato França. Aí ele pegou e fez isso. Quando eu falei Renato França, fala aí, Renato França. Renato França. Você aprendeu com quem? Renato França. Aí ele fez assim. Você aprendeu com quem? Renato França. Ele é meu amigo. Ih, rapaz. Então, não vejo ele há muitos anos. Meu amigo, cadê ele? Me dá o telefone dele aqui. Me dá o telefone. O papo de... Me dá o telefone dele. Vamos marcar. Me dá o telefone dele. Aí eu dei. Aí eu dei o telefone dele. Ele falou, tudo bem, você estudou com meu amigo é bom, conheço ele. Agora eu quero ver... Aí ele puxou um frasco, que era de uns clientes, que era um frasco do Baygon, pode falar a marca aí? Baygon? Baia. É um telefone da Baia. É bom. Aí eu... Agora aqui vira Globo. Aí ele puxou o cilindro assim, olha o meu teste. Ele puxou o cilindro do Baygon, pôs na mesa assim, falou assim... Aí você travei as calças. Aí ele falou assim, como é... Porque não tinha, pra você ter uma ideia, não tinha nem computador pra mostrar nada. Aí ele falou assim, como é que você faria esse Baygon? Esse Baygon, eu quero que ele suba invisível e apareça assim o rótulo bem na hora que a câmera fala assim, como é que você faria? Na fala. Eu falei assim, me dá... E ele falou, sabe o que ele falou? Que ele também entendia, ele falou assim, eu quero os comandos, tá? Aí eu comecei... Comandos do software? Do software. É a famosa prova oral, né? Aí o que veio na hora? O Guilherme. Ele me ensinou a dominar tudo aquilo. Então quando eu ouvi o problema, e foi uma hora antes do Renato, o Alexandre já tinha feito o teste com o relógio, como é que você faria isso? Ah, boa. Aí, cara, eu comecei a clicar lá na ponta da língua, eu comecei a falou, cara, me convenceu. Os comandos do programa também. Mas só você tem que lembrar que quando eu comecei a falar, o pessoal, todo mundo que tava na sala, tava ouvindo. Caraca, virou roda viva. Foi quase isso, mas ninguém intrometeu na conversa. Aí, na hora que ele começou a falar, eu falei, ele falou, cara, você já me convenceu, legal. É o seguinte, cara, talvez eu não possa ficar com você porque você nunca trabalhou com empresa de painel eletrônico. Eu falei, mas você lembra daquela empresa que eu falei pro cara trabalhar de graça? Fiquei 15 dias lá? Sim. Lembra? Imagem, não é? Fiquei com fome? Porque a minha bolachinha não durava. Dá fome ao mocho. Você lembra? Aí o cara falou, mas eu não vou poder ficar com você, cara. Você não trabalhou em nenhuma empresa ainda, né? Precisa de alguém com experiência. Eu falei, 15 dias serve? Com fome. O cara falou, como assim 15 dias? Eu trabalhei na Highlight 15 dias. A Highlight é uma empresa.
Eu falei, com o Fábio, que é um dos donos. Eu falei, Fábio? Eu conheço o Fábio. Aí ligou o Fábio. Aí o Fábio falou. Que eu agradeci o Fábio. O menino é bom. Passa fome, mas é bom. Aí o Fábio me ajudou. Não porque foi que indicou. Olha só, eu passei por um teste de computação gráfica, não foi porque sou amigo. Verbal, oral. Mas não foi só a amizade que ajudou lá. Tinha o disquete da Ford também. Não vale só o cartucho. Você tinha Rio, eu tive que ter Rio. Rio não, disquete da Ford, logo da Ford. Rio, eu tive que ter Rio, não é Rio. Eu tive que ter Rio. Indicação. Tive que ter indicação. Prova oral. Eu tive que ter o expertise. Eu tive que aprender. Você teve networking, que é amigo do cara, pô. Amigo do cara. Já mas comi. Tudo funcionou junto. Tudo funcionou. Aí juntou tudo. Juntou. Conseguiu emprego ou não? Consegui. O que aconteceu? Assalariado? Fiquei 8 anos lá. E eu fiquei os primeiros... Caraca, não, peraí. Você conseguiu emprego assalariado? Sim. Você tinha quantos anos? Eu tenho 43. Não, pô. Naquela época, cara. 20 anos? Vim em 95, tinha 20 anos. 20 anos. Você conseguiu ver emprego? Consegui. 20 aos 28 anos você ficou lá. Isso. Só que tem um detalhe. Passou fome. Não. Você já passou. Só que tem um detalhe, Felipe. A computação gráfica, ela é uma coisa assim... Você tem que saber o que você está fazendo. Porque a pessoa vai descobrir na hora, não adianta querer... Você precisa saber na hora. Eu fiquei lá nos primeiros 3 meses, não tinha computador porque eles não esperavam me contratar. Não esperavam me contratar. 3 meses você ficou lá? Não esperavam me contratar. Só de bobeira. Porque eles iam comprar mais máquinas, que ia criar mais um painel pro ponto frio. Ia precisar de um cara pro ponto frio. Ponto frio, cara. E aí, eu fiquei trabalhando sem computador. Como que você trabalha só estudando. Eu ficava vendo estudando. Então não tinha máquina. Já tinha After Effects nessa época? Não tinha After Effects. Mas não tinha After? Não tinha computador, mas eu ficava o tempo todo pegando os manuais do 3D Max, pegando os manuais... 3D Max existia já. 3D Max depois, aí ó, lembra que eu 3DS do DOS. 3 anos antes, quando eu estudei o 3D Studio do DOS, aí já é depois. Certo. Eu tava usando o expertise que eu aprendi no 3D do DOS. E lá ainda o pessoal, tinha gente que ainda estudava, fazia o 3D do DOS. Que já era obsoleto, né? Não, mas ainda se usava. Se usava? Se usava, o pessoal usava. Muito 3D do DOS. Aí eu fiquei lá e aproveitei para estudar, enfim, foi isso. Eu fiquei 8 anos na Eletromídia e lá eu aprendi muita coisa com o pessoal lá. Lá eu conheci gente muito fera e eu vi pontos diferentes de vários profissionais. Então, fiquei 8 anos lá, então fui fazer shows depois, fui fazer estádio, fui fazer... Assim, peraí. Você fazer show o quê? Você foi cantar? Não. Teve... Telão de... Porra, porque show. Eles são uma empresa de rentals também. Daí que vem a ideia do Pacaembu. Você fez jogos do Coringão ao vivo. Então, o que aconteceu? Esses 3 Paulo Nunes brigando lá, você tava lá no dia? Calma. Paulo Nunes brigando. Calma, então, aquele acontecimento foi... Acho que nem foi no aconteceu. Acho que nem foi no Pacaembu, eu acho. Foi, porra, você. Eu tenho que falar isso aí. Tá gravando? Tá. Que trouxa, então, velho. Vamos voltar lá. Que trouxa, velho. Vamos voltar lá. Ó, tem um caos lá na Eletromídia que vendeu, a empresa teve que vender televisor de graça. Porque eu coloquei o preço errado em 500 televisores de 29 polegadas lá no painel. Como, velho? Quanto? Não. Assim. Isso precisa contar que isso aí mudou minha vida. Isso aí me jogou pro estádio. Mudou sua vida pra pior? Isso me jogou pro estádio. Vamos voltar pro começo? Vamos contar isso do começo? Vai. Mas aí você entrou na Eletromídia. Winston Churchill. A careca vai ficar pra frente, caralho. Churchill, vai. Winston Churchill, vai. Certo, Eletromídia 8 anos. Você falou Winston Churchill? Tem uma frase muito legal do Winston Churchill. Eu não sei se ele era mocha, mas eu gosto muito. Winston Churchill, motion designer. Que ele falava o seguinte. Salvou a Inglaterra com mocho. Ele falou o seguinte, ele falava, né? Essas frasezinhas que você vê em caminhão, Adoro. Essa não tem em caminhão, não. Essa Super. você tem que achar no livro mesmo. Fala aí. Assim, se você estiver passando pelo inferno, continue andando. Achei que era abraça o capeta. Não é só isso. É bobo, mas é isso é verdade. Qualquer frase, repete de novo agora, sem interrupção. Se você estiver passando pelo inferno, continue andando. Parece bobo isso, mas olha só. Onde eu quero chegar? Na Eletromídia, eu ficava fazendo vídeos lá. Lá no inferno. Era quarta extra, ficava o painel locado lá no extra. Quarta extra, então chegava cenoura, banana, mandioca, uva, qualquer coisa salada, tinha tudo que era promoção naquela semana. Aí chegava, o Pão de Açúcar mandava uma lista de um fax, e eu tinha que transformar esse fax em 80 vinhetas. Eu passava o dia inteiro fazendo layout, precinho, essa coisa diagramando e tal, colocando no programa. E depois eu mesmo tinha que revisar aquilo, conferir. No fax. Ticava. Caraca, E quando era 3, 4 da manhã, eu tinha que... subir no telão. Eu tinha que mandar pro painel via modem. Você atendimento, motion... Via modem. Comunicação, logística. Enfim. Tráfego. Enfim.
Só que um dia, eu falei assim, eu preciso agilizar o meu trabalho. Então tinha lá, televisor Samsung 29 polegadas. Eu olhei assim, ó, eu tinha feito uma promoção de não sei quantas vinhetas, televisor Samsung 15 polegadas. Aí eu usei o mesmo projeto, televisor Samsung 29 polegadas, eu mandei o mesmo preço, R$200. Foi uma coisa assim. Era 100, quanto? R$100. Acho que era umas 600, sei lá quanto era. Sei lá, 2.000, era 2.000, acho. Aí, 2.000 custava R$250. Nossa, O que 2.000 aconteceu? por 250. O painel virado para Mercedes. Pode falar nome aqui? Pode. Tá faltando o nome aí. O painel do Extra virado para Mercedes, lá na Paulicéia São Bernardo, lá. A fábrica da Mercedes, a fábrica. Isso na sexta-feira. Sexta-feira, era o final de semana que ia ser a vinheta lá. Então, na sexta-feira. E aí, eu deixava subindo aquilo. De madrugada, meia-noite e 1, já começava a rolar a vinheta nova. Então, meia-noite e 1, meu amigo, eu já não tava lá, eu já tava a caminho de casa. Sim. Então, eu subi tudo, eu conferi tudo, indo pra casa. Na segunda-feira, eu chego longe, eu vejo a cena na rua, eu vi o painel desligado. Falei, uma fila no Extra. Eu falei assim. Tava desligado o painel? Na segunda-feira eu cheguei, 2 dias depois, eu chego com o painel desligado. E eu, what the hell? Bem, aí eu falando, what the hell, né, cara? What the hell? What the hell is going on? Eu pensei assim, né? Aí eu cheguei lá, aí os diretores lá do Pão de Açúcar lá sempre andam um monte assim, né, do Extra, sempre parece cara de gangue, eles andam vários gerentes juntos. Gerentes, tudo bom, eles né? Eles andam juntos, não tô falando isso não. Eles andam todos juntos. Aí eu fui entrar na salinha lá onde ficava o computador pra abrir, o cara começou a gritar, eu falei, tipo um T-Rex gritando. Tô falando um monte, eu falei... Quando te viu? Quando me viu. Bonito esse, agora quem que vai pagar o televisor? Eu falei, o que tá acontecendo? O cara entrou lá. Começou a gritar. E eu, cara, pagando não sei quantos móveis que eu ia casar, comprando tudo, pagando, né? Eu falei, o que esse cara tá falando? Aí depois o cara não parava de gritar, não parava de, eu não quero você aqui, some daqui. Eu falei, poxa, quem tá nervoso? Aí eu abri, entrei e falei, o que se trata? Quem tá falando? Aí o seguinte, o Everson, os caras desligaram o painel, foi no Machado. Eu falei, como assim Machado? É o nome do cara? Não, os caras cortaram o cabo. Eu falei, não é mentira, cortaram o cabo, isso é exagero. Cortaram, eu falei, cortaram no Machado, mandaram cortar o fio. Eu falei, mentira isso, né? Desligaram de disjuntor, mas são dramáticos, né? Cortaram no Machado a energia. Eu falei, puxa, mas o que aconteceu? Falou, olha só as promoções. Tiveram que vender vários televisores errados aí, ó. Meu Deus. Por sua culpa aí. Só que não foi minha culpa, né? Era só eu fazer o trampo, ninguém tinha que culpar ninguém. Olha né? você tirando o seu corpo fora. Não, mas é verdade, cara. É verdade. Tem que ter uma estrutura pra fazer aquilo. É óbvio que ia ser... mas é daí que criou essa estrutura. Mas só que no meu ponto de vista, eu sou inocente. Boa. No ponto de vista, eu sou inocente. O cara quer te matar. Mas eu não tava preocupado, eu sou inocente. Agora, mas só que tudo apontava pra mim. Você errou, você não sei o que, errou, você errou. Aí que eu fiz? Os caras falaram assim, eu liguei pra empresa e falei, ó, lembra que eu falei do Winston Churchill? Continua andando. O cara falou assim, meu, agora eu vou perder meu trampo, né? Você pensou? Eu tava lá já aqui com 2, 3 anos de empresa, eu tava lá. 3 anos de empresa. Televisor. 3 anos de empresa. Aí os caras venderam não sei quanto televisor de graça e mandaram o cheque pra empresa pagar. Aí eu liguei pra empresa e falei, então, os caras estão brigando, venha pra cá agora. Aí eu peguei e fui pra empresa. Aí o que eu fiz? Subi em cima do armário onde eu colocava assim umas resmas de não sei quantas folhas, eu fiz tudo de fax. Resma? Era mais de 1.500 folhas, 1.000 folhas lá. Eu fui pegando as folhas assim. Seu backup. Era tudo trabalho que eu fazia sozinho, que chegava, né? Aí eu levei. Aí eu cheguei lá na empresa, aí o diretor foi bastante coerente, bastante consciente. Eu não vou falar o nome deles lá, porque eu sei que ele fez o papel dele. Os caras falaram um monte, uns xingaram, outros não. Mas aí eu fiquei calmo, falei, quem pode me demitir ainda não falou comigo, vamos ver, né? Aí o cara falou assim, se você quisesse vender tanto televisor de a esse preço, me falava que eu também ia lá. Aí lembra do Winston Churchill? Continue andando? Eu falei, agora eu quero ver, né? Tava na merda. Eu falei, tô ferrado, agora vamos ver se eu reviro. Eu falei assim, ok, eu errei. E fui tirando as coisas da mesa. Fui pôr na mesa assim, as suas resmas. Eu errei, mas é claro, fazer 80 vinhetas por dia, conferir, ainda mandar pro telão. E às vezes eu tenho que subir no telão lá pra verificar o módulo que fica piscando. Eu abro o módulo, eu reseto. Aí ele falou, para. Técnico. Ele falou, para aí, você sobe no painel? Subo no painel, porque ficar esperando o pessoal do departamento técnico que chega até lá, às vezes os caras estão gritando no meu vídeo, eu subo lá, eu reseto o painel, se precisar desliga. Pera aí, você mexe no painel? Sim, várias vezes você fazer isso. Então esquece daí, já manda o cheque lá pro Pão de Açúcar, esquece daí, vem cá, vamos conversar sobre outra coisa. Nós queremos alguém como você. Vai ter um painel no estádio. Que estádio? Estádio do Pacaembu. Do Pacaembu. Vamos precisar um cara que faça o vídeo e também que entenda um pouco dessa parte lá. Acho que você é o cara perfeito pra isso. Caraca, você mudou a situação. Eu mudei a situação. Não, mas assim... Mudou. É óbvio que contado assim, mas foi estressante.
Começou estressante, você Sim. tomou a pancada. Sim, eu falei, mas agora, se não for agora, é no momento do hora que ele pegou o fôlego pra cuspir fogo, eu falei, Você se agora. defendeu e virou o jogo. Virei o jogo. Além de eu ter um aumento de salário que teve uma função, Você teve aumento de salário? lógico, eu fui fazer uma coisa a mais. Teve cara que te odiou na sala, né? Teve, Felipe. Teve. Teve. Mas aí, tem que voltar, mas você não precisa falar assim. Ixi. Mas enfim, aquilo virou ao meu favor, mas na verdade também foi ao favor da empresa. Aí que você virou corintiano, então. Não, eu nunca fui corintiano. Você foi, pô. Eu nunca fui corintiano. Foi fazer lá os jogos do Coringão, não é, João? Não é corintiano? Eu torcia pro Corinthians, porque quanto mais jogos houvesse Do Corinthians? do campeonato, do Corinthians, eu Ia tinha mais trabalhar. trabalho. É por isso, é o mesmo tipo de jogador. Por que o jogador torce pro Corinthians? Não, Por não quê? sei. Ah, por quê? O jogador? Ele não ganha pra trabalhar no Ah, Corinthians? sim. Você tá dizendo que você veste a camisa. Não, eu tô fazendo o que eu sou pago pra fazer. É igual jogador de futebol. Agora a paixão que ele tem, só ele sabe. Foi fazer motion no estádio. Quem que fez motion no estádio ao vivo? É isso? É, algumas coisas eram ao vivo. Caracteres, essas coisas que colocava ao vivo, o nome do cara que saiu, que entrou. O que você fazia? Ah, você fazia o motion pro. Não é publicidade? Não, eu levava algumas coisas prontas. Por exemplo, o cartão vermelho já fazia umas vinhetas prontas. Então, mas era motion pro jogo, não pra Pro jogo, publicidade. não, só pro jogo. Ah, É eu não sabia, não sabia. Substituição, o juiz vai dar acréscimo, você coloca lá 3 minutos. Vampeta, vai entrar. Vampeta, vai entrar. Aí antes você já Marcelo faz. Carioca. Aí tem a escalação, você coloca lá. Você coloca a escalação. O que saiu no rádio? Você pegava a escalação. A escalação prevista, a que saiu no rádio, a gente colocava na hora e colocava. E o cara do áudio, ele falava. Tudo after? Ali a gente usava um GC normal, um gerador de caracteres. Não tinha After Effects. O máximo que eu tinha lá no Photoshop e no Premiere. E fazia ao vivo. A transição de um para outro. Replay de gol. Não, replay de gol porque a gente não tinha o sinal, não podia filmar um campo. Você não tinha sinal do Porque a gente tinha o canal determinado, pode falar o nome, cedia pra gente algumas doações. Globo. Era Sport TV, né? Sport TV. De certa forma. E aí teve alguns jogos, já teve um jogo lá que a Fiel quis, o pessoal, a Fiel, todo respeito à Fiel. Não, calma. Mas os caras tentaram lá pra me matar, os caras quiseram entrar lá. Vamos matar o cara do mocho, do Os after, caras do quiseram painel. matar, porque eu tava na cabine, tinha um televisor aqui em cima acompanhando o jogo do Morumbi, e o telão lá no estádio ficava a 150 metros. Eu tô olhando pra lá também. Então eu ficava lá o telão, ficava o placar. E aqui embaixo ficava o pessoal da numerada, mas do outro lado do campo ficava Fiel. Então aqui embaixo, a numerada, ficava um pessoal, quando eu fazia alguma coisa lá, eu queria ver um replay, eu olhava pra trás, porque o jogo estava sendo televisionado. Só que eu não estava assistindo esse jogo, eu estava assistindo o do Morumbi. Por quê? Dependendo do resultado lá, ia mudar o resultado aqui. Então nós estávamos acompanhando lá, só o gol no Morumbi, a gente ia colocar lá, então acompanhava lá, que aqui a gente já tá vendo. O que aconteceu? Marcelinho Carioca. Grande, meu ídolo. Marcelinho Carioca foi fazer um gol, ele fez chutou e o juiz anulou o gol, acho que o goleiro, não sei se foi o pênalti, anulou, porque o cara se antecipou, mandou voltar. Aí, na hora que mandou voltar, eu tô aqui acompanhando o jogo do Morumbi aqui. Todo mundo fez o quê? Olhou pra trás pra fazer o replay. Que nada, o cara não mexeu, todo mundo olhou pra trás. Quando eles olharam pra trás, eles viram eu assistindo que jogo lá em cima, aqui, o televisor aqui lá em cima. O Morumbi. Do Morumbi. São Paulo tava jogando. Pode falar o time de São Paulo? Pode, pô. Aí o pessoal tava assistindo o jogo lá de São Paulo. Também, né? Tinha outros funcionários técnicos, né? E aí o pessoal olhou pra trás e começou a jogar hot dog no vidro, assim, né? E uns pulavam pra bater, porque era mais alto, né, que uma pessoa. Aí pulava pra bater, aí eu dei risada, não sei se tá acontecendo, né? Quando ele leu, de novo falou, não, Otarones gonna hell, né? Eu falei, de novo, que é isso? O cara bateu, na hora que eu dei risada, pra que dar risada? Não, O cara falou, você tá rindo o quê, seu filho da... Aí subiram, pra querer bater lá, começaram a chutar lá, e eu avisando pro cara do áudio, que era uma portinha assim, o cara do áudio, eu tinha que passar pra Cada audiovisual eu falei, chama o choque, cara. Chama o choque. Porque, estádio, velho, não tem conversa. Tinha um portão na rua de trás, chamar o choque. Conversa, velho. Aí, e eu vi na hora que o cara, primeiro que levantou, falou assim, tá assistindo esse jogo aí, seu São Paulo, aí começou a xingar. Eu vi o cara que levantou, aí todo mundo que tá atrás, o cara Efeito manada. o cara tá lá, não, velho, todo mundo fez assim, fez tipo, sabe quando você tá fazendo? Aula, assim. Exatamente. Sabe quando você tá no MoGraph, que você vai fazendo todos os quadradinhos subindo? Vê? Foi a mesma coisa, assim, subindo. Aí o cara pegou, olhou, e eu marquei esse cara. Depois eu contei a história Você queria pegar ele? Mas eu encontrei com esse cara no Tatuapé, depois eu Calma aí. Como você saiu dessa aí? Quero saber. Aí eu falei, cara, chama o choque. E eu já querendo passar pelo quadradinho aqui do negócio, os caras chegaram e falaram assim, ei, não deixa o rapaz, não pode ficar batendo aí não, desce, acalmou todo mundo. O choque. Acalmou todo mundo. Então, os caras com o pau na mão, né, porra? O jogo, então, você sai bem depois, a hora que acaba o jogo, então, enfim.
Aí, nesse episódio, o pessoal quis brigar comigo. Eu tava nervoso também, não sei se foi nesse episódio que saiu o gol, depois saiu o gol do Marcelinho. O pessoal ficou com raiva. Saiu o gol do Marcelinho. Em vez de eu pôr, houve um falecimento de uma emissora, os caras chegaram e falaram, um funcionário nosso que trabalhou 30 anos na nossa TV, faleceu, gostaríamos de pôr uma homenagem que vai ser feito 1 minuto lá. Vai ser feito 1 minuto. Eu posto, então vai ser por causa disso, quando fizer 1 minuto a gente coloca essa mensagem. Aí que eu fiz? Ia começar os minutos antes, eu coloquei essa mensagem lá, o texto que os caras mandaram. Bonitinho, legal. Ficou ali no gatilho. Mas você lembra que eu tava apavorado, né? Aí, vamos lá, eu falo, só que acalmou, beleza, e continuou o jogo. Saiu o gol do Marcelinho, gol, eu abri o canal do Switch. O que foi? Em vez de sair o gol gritando, foi o quê? A homenagem. A homenagem posta, 1 minuto de silêncio. Na hora do gol do Corinthians, a homenagem posta. Olha os caras. Que é isso, mano? Eu peguei, tirei lá. O pessoal ficou um pouco com raiva, mas não foi, óbvio que não foi. Foi um erro técnico. Foi um erro técnico. E esse episódio do estádio, acho que foi o único que eu fiquei. Teve aquelas brigas lá que passaram. Inclusive, esse negócio de briga, o estádio tá com nada, né, filho? Não, tá com nada. Tá com nada. Pode continuar. Não. Então sua passagem no estádio foi essa aí? Foi essa daí. 8 anos junto com o painel, porra, legal. Até chegar o after. O after demorou pra chegar aí. Teve shows também, né? Lá você fez shows, fez vinheta. Tudo painel de LED. Tudo painel de LED, fiz vídeos para os shows, né? 8 anos. 8 anos. Aí você foi demitido? Pediu demissão? Não, eu pedi demissão, eu fui pra outra produtora, fui fazer aula médica durante 3 anos, motion, curtas de animação. After já? Chegamos no After, depois de 10 anos de produção. Não, After tinha na Eletromídia, depois entrou já After. Tinha? After tinha. Foi logo no começo que... Depois começou, acho que... O After chegou na Eletromídia, acho que foi em 95 também. Até mas você começou... Aí você já virou autodidata, né? Ah, sim, aprendi com o pessoal, foi minha escola. Curso não teve mais? Não fiz mais curso. Eu fiz só com o Guilherme, que me ensinou a aprender sozinho. Você teve 28 anos de carreira. Bom, aí você foi fazer motion aonde? Fui fazer motion na Atitude Mídia Digital. Lá tive a oportunidade de fazer 4 curtas de animação 3D junto com o Heber Conde, com o Helder Conde, com o Hamilton Conde, com o pessoal que eles são donos da produtora. Tudo do Conde, tudo Não, do Conde. mas os caras são bons. E aí eu fui fazer edição de vídeo com eles lá, aulas médicas, eles têm estúdios lá dentro, eles estão na parte de mídia. Então esses caras, eles foram uma escola também que eu aprendi muita coisa com eles. Eu fiz lip sync de personagem, então a experiência que eu já tinha com o 3D, que eu trouxe da Eletromídia, que eu já tinha do Guilherme, eu ainda cresceu com o personagem, porque o cara faz 3D e fala, logo, mas lip sync é expressão, sabe, rig, fazer rig de fala personagem. De acordo com... Isso. Tudo no 3D Studio Max, né? 3D Studio Max da Autodesk, né? Isso. A Med, depois que o seu primeiro emprego foi difícil na entrevista. Aí a segunda produtora que você fez lá, tá achando aqui, teve a mesma dificuldade ou não? Eu chamei de uma Med, volta. Não, deixa, a segunda produtora depois... Ô, Dantas! Não, Emerson, ele chama de uma Med, que é a zoeira dele. Saí da Eletromídia. Primeiro... mexer com aula de não, mas peraí, primeiro trampo que você fez lá, foi trampo a entrevista, foi prova oral, não sei o que lá, o logo da Ford. O segundo emprego, teve essa mesma dificuldade? Entrevista? Teve. Caramba! 8 anos, e aí? É porque eu queria subir mais. Você não pode chegar numa entrevista numa empresa, só falar, eu só faço varejo, só mostrar varejo. O que mais você domina na ferramenta? Que fazer texto explodir, logo explodir, isso aí tem software que faz automático isso. Tem? Você entendeu? Tem. Você coloca lá, você faz um projetinho, dá replay, você faz automático. Verdade. Então não tem... Foi mais um desafio. Então, mais um desafio. O que eu vou oferecer de novo? O quê? Porque... Depende de você o crescimento, não é só o seu dia a dia, você tem que querer mais. Mas você aqui também queria ganhar mais e trabalhar com outra coisa, é isso? Isso, eu queria diversificar, não quero só ficar fazendo mais varejo. Apesar que varejo, nunca vi um lugar que não tivesse as contas pagas, porque o varejo paga a conta. Varejo é bom. Varejo, esses projetos paralelos que você vê, nossa, o Rio do Cara é legal, isso. Ele só faz isso? Pode até ser, mas eu ainda não conheci ninguém que só faz coisa legal pra viver. Sim. Assim, coisa legal no sentido de motion ali, sabe? As coisas pagam a conta, é isso mesmo. A minha reel, quando eu até tenho isso online, essas reels, a maioria era tutorial que eu falei, preciso levar uma coisa nova. Comecei a fazer, fiz isso, fiz aquilo e levei, porque o cara quer saber se você domina a ferramenta, primeira coisa. Agora, mas você teve que fazer uma reel nova e uma nova postura de fala. Eu tive que fazer uma nova abordagem. Uma nova abordagem, e muito bonito. Aí na hora que eu fui chegar lá, eu falei assim,
eu gosto de scripts, eu gosto de plugins, eu gosto disso, eu gosto de... Você tem que arrumar alguma coisa que você se especializa a fazer aquilo. Agora, uma coisa tem que saber é a direção de arte. A sua direção de arte conta muito na Hilton. Conta muito. Porque senão você fazer só bola quicando, coisa que pega fogo, tudo bem. Se a sua proposta é só de effects, é isso que os caras vão querer ver. Mas você tem que ter um layout de apresentação, você tem que ter uma direção de arte. Mas tô vendo aí um pulo. Você fez o logo da Ford e foi na fala. Isso. No primeiro emprego. No segundo emprego você já mostrou direção de arte, mostrou script. Você já teve uma evolução na Rio. Foi 10 anos depois. 10 anos depois. Absurdo, né? Legal. Você vê que eu entrei na Atitude em 2004. 2004, estamos em 2018. Em 95. 14 95, 9 anos depois eu tava lá. Já com uma outra... Mas isso não impediu nesse período de eu fazer, eu fiz freela pra Deus do mundo. Freela Deus do mundo. Freela pra tudo quanto é lugar nesse período, né? Você não pode parar de fazer. Você ficou quanto tempo na Atitude? 3 anos? Fiquei 3 anos. E eu estudei vários softwares assim, nessa época do Eletromedia. Tudo sozinho? O software que até saiu de linha, né? E aí depois de 3 anos na Atitude, como é? Na Atitude. Atitude foi pra quem? Foi pra onde? Aí depois desse período da Atitude eu fui pra Pixel. Pixel! Aí sim, chegamos no momento que eu quero falar. Pixel Labs, onde eu conheci esse cara aqui. Valeu, De novo, Isso o quê? 10 anos atrás? É. Pixel Labs é a empresa que a gente se conheceu, onde eu comecei minha carreira assim, oficial. E eu cheguei lá, ele tava essa carinha aqui lá, sentadinho lá no computador. E quem não sabe, esse cara que me salvou da minha demissão. Não foi? Não. Ele salvou eu ser demitido, cara. Conta essa história. Na verdade, o que salvou foi você mesmo. Eu só mostrei quem era você. Não, você me salvou. Você me salvou. Eu mostrei quem era você. Eu tava na rua, já na porta da rua, Tá. ele pegou por aqui assim, volta! Foi bem assim, foi assim. Eu já tava na rua já. Assim, que ainda vai falar de uma instituição, né? Não, porque aconteceu um erro técnico, teoricamente. Na verdade, o erro, ele vem em cascata. Dentro de uma empresa, tudo bem, existem etapas que podem cometer erros, sabe? O erro foi lá, você vai localizar e tal. Agora, você identificar um erro com antecedência e persistir e depois estourar a bucha para uma pessoa que não tem nada a ver, que a gente pode deixar. Não estou dizendo que a empresa foi injusta, porque ela foi até justa, porque ela reconheceu o que deveria ser feito corretamente e você permaneceu lá. Ela foi muito justa, a empresa. Mas a falta de leitura... Eu ponho uma outra frase aí. Winston Churchill. Se você estiver andando... Ofereça rejunte. Não, volta. Já passando pelo inferno, continua andando. Keep, como é em inglês isso? Não. Keep walking. Olha só, Felipe. É isso? Cobra que não rasteja não engole sapo. Agora eu gostei. Agora eu gostei. É estranho, olha só. Cobra que não rasteja, não engole sapo. Isso é só um ditado, vai achando. Gostei. Não quer dizer nada. Olha só. O cara ia demitir uma pessoa que ia fazer falta na nossa equipe. Não sei. Nossa equipe a gente tinha virado noite só, mas assim, a questão não é porque o cara era ruim. Alguém deu essa informação errada. O cara fez errado. Não é o cara que fez errado. Há 10 anos atrás, o mercado de animação era escasso. Pouca gente de motion e tal. Eu fazia cardápio de pizzaria, açougue e tal, e resolvi... E bateria de carro. E vendia peça de caminhão. Isso. Resolvi entrar no mundo do motion, né? Então fiz lá minha reel, caiu no estúdio desse cara aqui. Tinha só 3, 4 estúdios em São Paulo. Isso, né? isso. O que eu percebi assim, né? Não sei, eu acho que foi sorte. Eu entrei lá porque não tinha quem fizesse. Não, e você me perde a Rio ainda no ônibus. Perdi a Rio no Chega lá, ônibus. Eu falei assim, mas o que você tem pra mostrar? E você mostrou um negócio, eu falei, meu, isso é muito legal, esse cara manja pra caramba. Mas eu tinha 20 anos. A Rio era de CD. Felipe, mas não importa. CD. Não importa, você conhece alguém que sabe quando você vê o trabalho. Sim. Você sabe. Mas o meu nível era de estagiário, teoricamente. O que aconteceu? No primeiro dia de trabalho, Era me um deram um júnior. trabalho pra fazer Isso. da Boticário. Pode falar nome? Pode, é Boticário. E cara, eu só tinha feito açougue, picanha. Isso. E eu da Boticário, sabe, um salto muito grande. Mas você fez uma direção bonita, pô. Eu fiz lá meu trabalho. Aí chegou na mão do dono da Boticário. Ele falou a seguinte frase. O diretor ficava em Curitiba, o diretor de marketing da Boticário. Eu não vou falar o nome dele, eu sei também. Você sabe? O nome das pessoas a gente não pode esquecer, né? A frase veio a seguinte. Isso aqui, Não fala. tá aparecendo trabalho Ixi, falou. da 25 de março. Falou. Respeito ao pessoal da 25, é nóis. Respeito. Isso chegou em mim. Respeito ao pessoal da 25. Isso chegou no meu diretor. Ele chutou lá a galera e falou: quem fez isso aqui? O Felipe, você tem a bombinha, na hora já começou a dar falta ar, né, Felipe? Não, cara, eu ganhava 87 dando peça de caminhão É antes. verdade.
Eu fui pagar R$1.500 lá. Verdade. Pra minha família, isso em São Paulo, a prédio que as portas abrem assim, né? Nossa, bota cartão assim. É um salto, né? Sim. E aí eu contei pra ele uma história lá. Depois tem tecnologia lá. Tecnologia, Vila Olímpia. Muita coisa. E aí, cara, 2 semanas de trabalho, ele falou assim, não, esse menino aqui causou um prejuízo pro dono da Boticário. Isso, foi isso que ele falou. Vou mandar ele embora. E ele foi muito justo. Ele foi justo? Ele foi justo porque ele fez a coisa certa, você ficou lá. Não, você fez a coisa certa. Não. Eu saí pela empresa, ele levantou assim, ó. Para tudo aí. Ele tava de costas, assim, de costa. Eu tava aqui, eu tava lá recebendo a bronca, em pé. Ele tava aqui assim no computador, eu lembro bem. Ele só ouviu. Edgar, nosso chefe, Edgar. Puta, falou o nome agora, mas ele foi justo. Não, não vou falar mal dele. Edgar, você tá cometendo um erro. Você tá cometendo um erro. A empresa parou. A empresa parou. Não, imagina você chega diante do trono de Deus, assim, vai. Você tá errado. Cara, eu tava já... Eu tava no... Mas, cara, foi a história do... Mas eu falei pra ele do o seguinte... Pacaembu lá que você... Foi, teve. mas aí eu falei o seguinte... Tava na merda, Edgar tá... eu ia embora, Que lugar a mesa que- virou. Que lugar que ele tá? Ele tava ali. Eu falei assim... Eu tava aqui. Eu tava aqui. Falei, Edgar, me dá permissão de falar? Foi. Porque se eu não vou passar por E cima... Eu não posso desacatar alguém na frente dos seus funcionários. Mesmo mais que eu esteja certo, não é assim? Gente. Mas ó, você tá no inferno, continua andando. Continua andando. Então o que a gente fez? Vamos pra cima. O que eu falei pra ele? Eu falei, Edgar, peço permissão pra falar, posso falar? Posso ser franco? Assim, eu posso ser franco com você, honesto? Eu posso ser franco? Eu falei, pode. Seguinte, ocorre um problema em tal área. A gente tá aqui 36 horas sem ir pra casa fazendo esse trabalho. Esse cara fez o projeto 2 vezes, porque ele perdeu o projeto uma vez, você lembra disso? Você perdeu, refez. O After travava muito essa época. Ele refez o projeto, você refez em tempo recorde o projeto, com um projeto legal. Foi um trabalho, inclusive deve estar na minha Rio, coloca na minha Rio parte daquele projeto, eu guardei, foi um projeto bonito. E por uma questão de política, isso é atendimento, cara. Sim. O nosso trabalho, ele é defensável. Tudo bem que a produção, ela pode falar isso, a produção não é de atendimento, não, mas existem coisas que são defensáveis. Tem coisa que vale a pena você pagar. Alguém não pode chegar e falar o seguinte, olha, esse trabalho não vale e no trabalho da 25, eu acho que houve algum ruído aí. Eu não estava lá, não sei se ele falou exatamente isso, mas o que eu sei é, eu ouvi muito bem que uma cabeça tinha que rolar. Uma cabeça tinha que rolar. Isso nós ouvimos. E aí, o que foi que eu falei? Peraí, quer dizer que é justo uma pessoa que está aqui trabalhando, não tem nada a ver com isso. 2 semanas de trabalho. Não foi ele que brifou, não foi ele que pegou o briefing, não foi ele que fez a defesa e pagar por isso. Você sabe onde está o problema? Você consegue perceber onde está o problema? Essa é a minha pergunta, eu pedi permissão para fazer essa pergunta. É o rei da oratória, velho. Você sabe onde é o problema agora? Aí ele falou assim, sei. E você ficou lá. E então, Mas assim, tudo com o respeito. nosso chefe, Ele foi justo. ele ouviu. Ele foi justo. Isso é legal, porque foi ele justo. ouviu. Ele foi justo. E assim, não sei quantas pessoas têm coragem de chegar pra pessoa e falar isso, porque não adianta só lamentar. Você escolhe, eu tava falando pro João outro dia, hoje. Falei, João, você escolhe, você quer ser vítima? Você pode, a vida não me deu chance. Ai, não tive escola, não tinha internet, não tem computador, não tem mentor. Ou você fala, vou fazer com o que tem, vamos ver quem pode fazer. Tem o pinguim do Happy Fit apelar pro lado bom? Não, mas é isso. Você tem que usar ao seu favor. Se você, o cara não pode ensinar. Eu falei, cara, desculpa, você ficou nervoso porque eu vim pedir você me ensinar de graça. Tudo bem, cara, mas se você souber de alguém que queira fazer isso, eu vou ficar feliz, mas desculpa. Sabe, não tô pedindo pra você se humilhar, mas tem que saber reverter a situação. Pô, olha só, você lembra que eu falei agora? Rei da virada. Não, você lembra que eu falei? O que adianta? Você já tá ferrado. Já levou a queima-roupa. Eu tava na merda. Já levou a queima-roupa. O que você pode fazer na hora? Não doeu. Vai falar o que isso? Vai falar isso? Não, o que você vai fazer? O que você vai fazer na hora? Então você tem que reverter isso. Você fala assim, pô, eu tinha um segredo tão bom pra falar pra você. Cara, chama a ambulância, vamos salvar esse cara. Eu tinha, sabe, é óbvio que a gente tá brincando, você faz isso num exagero, mas a situação de um problema que acomete a gente no dia a dia são questões sociais. Nós temos 14 bilhões, trilhões de neurônios só para resolver problema, não é para ficar só navegando na internet e ficar vendo a vida dos outros. Sabe, eu acho que a gente pode virar situações se você estiver disposto a isso. Qual o preço? Cara, eu até resolveria esse problema, mas eu vou ter que ficar aqui 48 horas. Então resolve, cara. Qual que você vai ganhar? Por que tem agência? Por que tem produtora que fala o seguinte, cara, isso é um trampo político, a gente vai fazer de graça, as empresas fazem trampo de graça, porque eles estão investindo, isso é investimento. É um investimento. Você tem dinheiro?
Você tem tempo? Não. Então você pode prestar essa permuta, fazer um investimento. Qual foi o seu investimento ali na hora? O meu investimento, sabia que eu poderia ter... eu não poderia compactuar com uma coisa injusta e ficar quieto. Eu não conseguiria mais trabalhar ali. Porque se ele aceitasse fazer aquilo com você, ele ia fazer aquilo comigo. Aquilo não seria bom para mim também. Então... Era muito importante eu conhecer o meu chefe, ele foi bastante justo. Foi justo pra caramba. Eu trabalhei com o irmão dele, eu já conhecia o irmão dele, inclusive, um dos fundadores da Melies, Marcelo Ortiz. O Marcelo Ortiz, trabalhei com ele na Eletromídia, o Marcelo Ortiz, muitos anos gente depois. Boa. Marcelo, né? Marcelo Ortiz, o Edgar, são gente boa, boníssimas. São gente boa, os caras, eles tinham que gerenciar muita gente na empresa e depende de terceiros que falam a informação para ele. Então eu passei por cima de todo mundo e fui falar direto com o cara que tomou a decisão. Meu herói. É muito importante. Sério, gente. É muito importante você querer fazer as coisas certas, mas não porque, cagando regra, fazendo. Não, porque é natural isso, cara. De que adianta você pagar uma coisa e falar assim, eu se mexer nesse software, se mexer naquele outro, não ajuda ninguém. Pô, a gente tem que ajudar as pessoas. Eu recebi ajuda. O Fagner, que ele fala, o que o Fagner disse foi o que fizeram comigo, cara. Fagner Fella, aluno dos cursos. O cara fala assim, vem aqui, me liga depois, vou te dar um cara pra te ensinar. Então essas situações, você tem que dispensar isso. E outra coisa, quem cai na vaidade, Felipe, de achar que o que você sabe é seu, cara, tá tudo na internet, tudo disponível, não tem negócio, o meu, seu, não é nada, é seu, conhecimento não fica travado, né? Sabe? E é que legal pra caramba que depois eu fiquei mais 3 meses nessa empresa e saí de lá porque eu pedi demissão pra ir numa outra empresa que esse cara aqui me arranjou também emprego e nosso chefe não deve estar tão feliz agora com essa informação. Mas é o seguinte, ele sabe sim. Ele sabe, depois a gente acabou, assim, eu fiquei lá e ele me ensinou as dicas de After, depois de 10 anos de Eletromídia, ele me ensinou After, a gente mexendo junto no 3ds Max no começo. Eu mostrei o sinal 4D pra você na época. Isso, você me ensinou muito. Ou seja, a gente trocou figurinhas ali. Fiz Philips. É se somar, cara. Somamos, né? É somar. Se soma, porque assim, se você pode contribuir, se você pode absorver, contribuir, observar as pessoas e fazer uma rede de contribuição, é óbvio que vocês vão mais longe. Não adianta. Isso não é só para motion, isso é coisa da vida, isso é coisa de aprendizagem, maturidade que você vai adquirir. Se você tem um grupo de estudo, é óbvio que esse grupo vai conseguir fortalecer e aprender a assimilar muito mais. É por isso que esse canal aqui existe. Com pessoas como ele aí, ó, ensinaram e eu tô passando pra frente agora o que eu aprendi depois de 10 anos. Isso foi 10 anos atrás, hein? Você trabalhou 10 anos sozinho, 10 anos comigo e mais 10 anos agora. Caramba, é tempo. Você viu aí a minha história de salvação com esse cara aqui, eu agradeço bastante. Depois a gente foi pra Larutia Animation Studio, que já é um estúdio maior, né? Já. Na verdade ele foi pra lá e depois de 3 meses ele me levou também como animador. Lá eu conheci os caras muito legais lá também. E assim a gente vai crescendo, vai subindo, né? Lá fazia o bonequinho, o Lec Trek da Sadia. O Gus, encontrei o Gus recentemente ali na Vila Olímpia. O Gus, ele fazia no 3D Max. Ai, Gus, salve aí. O Wes, que tá na Wesley, ele é gente boa. Tá em MPC, junto do Daniel Moreno. Daniel Moreno, cara! Ritinha também teve lá nessa fila. Ritinha em Los Angeles. Los Angeles. A gente tinha lá o Cabelo também. Cabelo virou professor de culinária. O Vandinho virou diretor de arte de cinema. Vinícius Araújo. Vinícius Costa foi lá. Papeira. Vinícius Araújo sei lá. Vinícius Costa também teve lá. Essa produtora que a gente entrou já é um patamar artístico diferenciado. A gente já saiu... outro nicho, né? Ia mais pra propaganda assim mesmo, né? Já era mais um broadcast já, né? Que legal. A outra você fazia mais eventos, eu fazia mais outdoor na rua, depois agora já era mais indoor, agora é broadcast, era mais... Eletromídia, depois foi a Pixel que faz tecnologia legal, e aí a gente migrou pra publicidade grossa, né, Mamed? Computação gráfica, você consegue migrar os nichos de computação gráfica, mas você é o mesmo, você usa a mesma ferramenta, né? A gente usa a mesma ferramenta, e aí, foi só, você virou CEO, dono de uma só produtora. Como é ser dono de uma produtora? Você vende pedreiro, Eletromídia, Pacaembu, depois animador na Pixel Labs. Você soma um monte de frila aí, tudo. Um monte de frila no meio, depois fomos pra publicidade de mais alto nível, que foi pela Larutia, e aí você decidiu, agora eu vou vender meu trabalho. Então, essa parte, você vender e fazer é complicado, você sempre depende de mais alguém depois pra fazer os trabalhos pra você. E às vezes é um risco, né, Felipe? Vender motion e fazer motion. É um risco. É diferente? Na minha apresentação, o cara que vai vender, ele sabe o que ele vai falar, então ele consegue fazer uma apresentação melhor. Eu sempre achei isso.
O cara que faz o motion vende melhor o motion. Eu acho que ele consegue fazer uma apresentação melhor. Porque ele sabe o que ele vai falar. Ele sabe. Porque você vai depender de uma outra pessoa. Eu queria colocar umas coisas assim, você não consegue dirigir muito dependendo, existe casos e casos. Mas você vai fazer uma coisa para vender uma coisa para um cara que vende câmera, você sabe o que mostrar para ele, para encher os olhos dele. Você sabe fazer isso. Entendi. Então você sabe qual referência pegar, sabe construir, você vai fazer isso. Claro, você vai levar uma apresentação que você fez focada para isso. É uma venda técnica, então. Direcionado. Você consegue fazer isso direcionado. Claro, você pode ter uma rio que ela pode abranger, sei lá, vários segmentos, e você mostra um monte de coisa que não é interessante para aquele cara na hora. A gente chegou nessa época da Rio aí, teve uma época que Rio, Demorrio, ou Demorrel, que fala, virou como se fosse universal, todo mundo tinha que ter, né? E meio que mudou isso, né, também. Eu não tenho mais Rio hoje em dia atualizada. Eu preciso atualizar, a minha tem, acho que 8 anos. A minha é de 2013, mas a gente vende através de outras funções, outras features, né? Eu acabo, dependendo da reunião, tem coisa que eu preparo 2 dias antes para a reunião, eu vou lá, eu preparo, já levo uma coisa pronta para aquilo. Teve um exemplo que foi para um laboratório chamado Albitec. Pode falar nome, né? Pode falar nome. Aí eu fui fazer uma venda, ofereci o meu trabalho de computação gráfica, porque assim, teoricamente, o laboratório também precisa vender. Todo mundo precisa vender. Precisa vender. Todo mundo precisa vender. Então, a ferramenta que eu uso para vender, eu posso levar para esse cara vender. Então, foi isso que eu fiz. Fui oferecer o meu trabalho de venda, eu vi que eles tinham vários produtos de enriquecimento de insumos, seja para Danone, cálcio que eles vendiam para a indústria de laticínios, leite, proteínas. Então, eles precisavam vender isso para essas indústrias. Então, você explicar, né? Explica aí eu através... peguei e falei, pô, por que você não faz um vídeo mostrando esse enriquecimento, tal, como isso age no osso, tal, no leite? Aí eu peguei e fiz lá, usei até na época o Real Flow, deve estar até online, tem até os links, depois eu deixo. Eu levei uma coisa para aquele, eu peguei o nome do cara, o princípio ativo lá da substância, fiz no Real Flow, fiz caindo no leite, se transformando em leite. Levei isso para, pô, eu quero isso, isso é um exemplo. Mas você entrou no problema do cara, não no Real Flow. Você falou assim, eu vou fazer o seu problema do cara. E aí eu percebi que, ó, há 10 anos atrás, 20 anos atrás agora, você começou aprendendo software e agora você tá resolvendo o problema de pessoas. São 20 anos de diferença. Isso. Olha que legal a sua carreira, né? Essa solução de venda é o que todo mundo quer. Todo mundo precisa vender. Todo mundo precisa treinar. Ah, mas é call center. Não importa, ele precisa treinar, precisa mostrar, ele precisa mostrar market share, ele precisa mostrar plan music, ele precisa music não. Business plan. Ele precisa mostrar gráficos, ele precisa mostrar números, ele precisa mostrar. Isso é entediante, Felipe. É chato. Então ele precisa do quê? Eu quero fazer uma apresentação, os caras querem entrar até como sobe-som, os caras entram, você lembra dos caras do Alexandre entrando lá no... a gente fez muito mapping junto aqui, depois a gente trabalhou, inclusive depois a gente saiu da Pixel Labs, eu montei a produtora, ele montou a dele, a gente trabalhou de novo, obviamente. Nós somos amigos até hoje, e trabalhamos um mapping e tal, a gente pegou outras áreas, né, Mamed? De trabalho, muito bacana. A necessidade de venda é uma necessidade do nosso mundo. As pessoas precisam vender mais. Então, aprender a ferramenta não vai fazer você garantir trabalho. Eu acho isso. O software, você fala? É ferramenta. É ferramenta. Não importa o software, ele não vai fazer você vender. O que vai fazer você vender é você ter a solução com essa ferramenta para o cliente. Então, eu vou pegar essa solução, vou criar essa solução com essa ferramenta aqui. E vou criar os números, apresentação, sobe som, faz a trilha aquele perfil. Então, a ferramenta, ela não vende. A ferramenta, ela depende do outro profissional, do cara que leva ela. Verdade. É o seu kit do Batman ali, a ferramenta. Você mexe com programa de áudio, mexe. Então você vai conseguir trabalhar com áudio para que nichos? Existem vários tipos. Indústrias farmacêuticas também, tem gente que precisa vender com som, pô. Você precisa falar, você precisa mostrar música bonita com produto, você precisa... Tudo depende de algumas ferramentas de computação gráfica, sim. Então, mas a ferramenta em si, ela não vende. Então não adianta você fazer esse curso, fazer outro. O que mais você precisa é saber encontrar a necessidade do cliente. Você encontrou a necessidade dele, criou o produto que ele quer, que vai ajudar ele a vender, ou criou pensando a solução, nele, não em você. Ou criou a solução assim, cara, isso aqui é feito pra você. O cara fala, ouçam isso, gente. Eu quero. Imagina, Felipe, que você chega e fala assim pro cara, o que você vende? Cara, eu vendo caixa de som. Certo. Aí o cara fala assim, pô, mas
O que essa caixa de som tem diferente? Essa é a coisa que eu tenho dificuldade de mostrar. O que minhas caixas têm diferente? Então você consegue mostrar ali, você explode ela, você abre, mostra os componentes, mostra onde foi usado, edita isso, coloca um som bem legal. A tecnologia ali, produz, cria uma área de experiência para o cliente, junto com vídeo e som. O cara quando comprar por na casa dele, ele vai achar o quê? Que ele tá naquele, ele quer comprar aquela experiência dele. Ô, rapaz! Não é aquilo que ele tá comprando? Gente, matou. 10 caixas de sons iguais lá, né? Pá. Qual que eu vou comprar? Não sei, eu sou o consumidor. Exatamente. Me mostra aí uma história, me conta alguma coisa. É isso que ele acabou de falar. O vídeo transmite a mensagem de forma eficiente, eficaz, melhor que qualquer coisa no mundo da comunicação atualmente lá. Isso aí é desse cinema, né? Entretenimento e tal. O vídeo, ele resolve o problema das pessoas. Ele informa, explica. Cara, muito bacana. Não dependa da ferramenta. Não. Dica pra quem tá começando a carreira de motion. Você acha que motion é um mercado que já morreu? Não morreu, porque as pessoas, como eu havia dito, as pessoas precisam vender, as pessoas precisam aprender, as pessoas precisam ensinar. A aplicação da computação gráfica é até para uso medicinal, porque você faz para terapia, você faz uma série de coisas, para experiências de realidade virtual, você tem para treinamento de música, para ensinar arte, para crash testing em indústria, para mostrar simulação de materiais, para indústrias de roupas. Você tem aplicação infinitas. Como que está acabando isso? E o futuro, então? Depende da pessoa, o que ela quer fazer. Tem pessoas que fazem modelagem para empresas que faz costura de ursinhos de pelúcia e faz no Maia. Eu já vi, a pessoa faz um warp lá onde vai ser cortado o tecido, depois aí ela faz e manda as coordenadas num código para a máquina. Sabe, isso é uma aplicação de computação gráfica assim, bem usual e... Você viu? Ursinho de pelúcia. Não. E quem tá começando agora, você acha que deveria fazer o quê? Assim, o cara aprendeu After e aprendeu 4D. Ok, são ferramentas. Ele deveria produzir que tipo de trabalho, você acha, assim, pra quem tá começando? Precisa mostrar que ele entende de motion, pra começar como júnior. Então, se ele souber fazer uma boa composição da cena, se ele souber iluminar bem, vai fazer produtos que vão ficar girando na indústria farmacêutica, a indústria de beleza utiliza muito isso para visual signage nas lojas, que ficam aqueles monitores. Você sabe apresentar um produto, você sabe tornar uma coisa vendável, você pode fazer produtos, alguns produtos, aulas, aqueles moços que o pessoal gosta muito de fazer palestra e coloca a explicação de um personagemzinho numa mesa trabalhando. E aí um vídeo explicativo, né? O explicativo de venda, fazendo essas coisas até com um puppet mesmo. Você faz, se você ilustra melhor ainda, se você gosta de ilustrar. Tem um mercado muito grande de pessoas que às vezes o budget é pequeno, eles não querem pagar um ator, eles não querem pagar um ator, aí faz com desenho mesmo. Então isso é muito legal, você tem na Rio, sabe que você faz apresentação, sabe que você faz produto, sabe que você faz produto, sabe que você faz edição, sabe que você mexe sabe mixar uma trilha, sabe mexer com volume, sabe? Isso é importante. Porque não adianta, o Júnior ele chega pra fazer tanta coisa que o pessoal parece ajudante geral. O Júnior é aquele cara que tá começando na carreira de motion. A gente define aqui algumas categorias, né? Mais ou menos, né? Isso. Motion Júnior. Isso. Depois, o Pleno. O Pleno. E o Sênior. Tem Master ou não? Pode ter um Master, Super, Ultra, Puxa. Mais ou menos assim, o Júnior é aquele cara que tá começando na carreira do Motion, que ele não domina muito as técnicas de animação, mas ele anima já. Ele sabe o básico, ele sabe editar, ele tá aprendendo a fazer, já sabe fazer um texto animado, essas coisas. Eles trabalham pra caramba. Sim, você tem vaga no mercado de trabalho, né? Não fique com medo de ter que fazer uma reel boa. A gente separa por categorias. Não precisa, porque às vezes o cara seleciona, eu preciso de um júnior. Por quê? Porque o cara tá lá na produtora, um monte de gente tá fazendo resolvendo problemas que são maiores e algumas etapas do processo que você vai precisar interagir com o Photoshop, não menosprezando a ferramenta, mas que ainda precisa voltar no Photoshop, quer fazer alguns traços, alguma coisa, que seja mais simples na etapa. O Júnior faz, faz, isso adianta, isso facilita muito o trabalho de todo mundo. Sim. Então o Júnior, ele é um target do mercado, os caras procuram o Júnior. Viu, gente? Então eu falo assim, eu sou Júnior, tô começando, tem mercado para Júnior. Eu cansei de ver o pessoal precisando de um cara bom que seja Júnior. E aí você quer saber, qual cara bom que é Júnior? É um cara que sabe animar, que sabe pegar um logo, dar um fly, sabe subir uma trilha, sabe fazer não só um fade, sabe? O legal é que as produtoras elas têm uma mistura de profissionais, de Master, Pleno e Júnior, e você pode ser Júnior, trabalhar no mesmo ambiente que um cara sênior, que tem 10 anos de profissão. Sim. E vai acontecer. Não tenha medo de mandar seu portfólio, como eu falei, como ele falou,
Nem todo mundo ganha uma fortuna de dinheiro, a empresa também não consegue pagar Isso. todo mundo ser sênior. Sim. E o júnior tem espaço de mercado. Acho legal, você falou sobre motion de produto, que nosso Brasil aqui, ele é muito... A gente consome muito varejo, né? Muito bem de consumo, a gente tem muito empresa que faz isso aqui no Brasil. Infográfico animado. Infográfico animado. A pessoa que falou a apresentação é um infográfico animado. Infográfico animado, bonitinho, né? Isso é bem bonitinho quando você vê ali no papel. Eu gosto. Então, mas é bem bonitinho quando você vê, mas isso é um trampo que geralmente demanda um zelo maior nos keyframes ali, senão fica aquelas câmeras que vão e que voltam, aquelas timelines loucas. Cara, esse cara é muita história aqui, ele já fez, inclusive já fez Marabras, cara, ele fez umas coisas aqui. Você trabalhou na Studio Fly, uma época aí, do Matheus, né? Matheus Ruas, Matheus Ruas. Tiagão, esqueci o sobrenome, perdão, aí os caras são gente boa. Ou seja, o Everson chama de Mamed aqui, porque é um apelido interno, mas uma hora eu falo Mamed, eu falo Dantas. Seu site. Olha, tem o Facebook mesmo. Você tá atualizando a Rio, né? Mas assim, eu deixo lá com as apresentações. O Pinterest eu acho fantástico, o Pinterest. Você tem como. Mas fala aí suas redes sociais. Facebook te procura? Como faz? É o Everson Dantas no Facebook. Procurar ele. O Everson Dantas, bota aqui embaixo. Eu tô sendo cobrado pra fazer um só de motion, vou fazer um só de motion. O Everson Dantas. E o Everson Dantas também no Pinterest. No Pinterest. Então vou botar aqui embaixo os dois desse cara aqui. Ele tá fazendo uma reel aí, quer mostrar as coisas de Rodine que eu tô maluco pra ver. Né? Que ele tá escondendo aí as 7 chaves, não sei o que é. Mas vamos ver. E eu quero trazer ele aqui pra alguns canais sobre carreira. O que você acha desse cara aqui no canal do Vida de Motion? Fala sobre esses casos que ele teve aí nas produtoras, como se apresentar, como fazer uma reel. Legal isso, hein? Legal. Uma opinião da galera, porque ele tem 28 anos de carreira. Cara, ele me ensinou. Eu tenho 10 anos de carreira só, ele tem 28! É muita coisa, bicho. Eu tenho 10 anos de carreira, é isso, né? 10 anos de carreira. Ou seja, tem muita coisa legal que a gente pode compartilhar. Então fica a dica aí, esse aqui. Eu ainda vivo disso. Ele ainda vive disso, vive de motion. Vivo de motion. Motion designer mais experiente aqui do canal. Não, Carlos Pedro, você tem muita experiência. Não dá pra dizer também que o mais velho é mais experiente. Que isso aqui, é verdade. Entendeu? Assim, mas eu aprendo muito com o Beiço. O Beiço é um cara que aprende. Ele me chama de Felipe, ele tá forçando a falar Beiço porque... Meu Beiço tá torcendo. Então, gente, esse aqui foi um papo maravilhoso. Fazem Não, acorda, pessoal. Acorda, tipo o Jô Soares. Esse foi um papo maravilhoso. Obrigado. Vocês são gentis, Foi feito. Esse cara Obrigado. aqui é a Vida de Motion em pessoa. Lembra que de semente de pedreiro, a motion design vivendo disso até hoje. É legal, é orgulho. Sênior. Não é orgulho? É Sênior, ele é um sênior hoje em dia. Não sei se eu sou sênior, tô aprendendo ainda. Essa humildade que a gente adora aqui. Gente, quem quiser aqui ver mais Talk Base, que é onde eu entrevisto as pessoas que eu admiro, que é esse cara que eu admiro muito ele. Já falei pra ele que eu sou fã, ele é o meu mentor, meu primeiro mentor. Ele fala que eu não falo que eu sou seu mentor, mas ele tem que ser, puta, muito orgulho aqui de ter ele comigo. O orgulho é todo meu, muito obrigado. É nóis. Se inscreve aqui embaixo no canal, se você gostou do vídeo dá um like e fique agora ligado porque vai ter muito vídeo aqui no canal. Quer ver esse cara aqui de novo? Bota aí embaixo. Mamed, fala pra nós. Manda um beijo lá pros caras. Falou, gente! Fui! Nóis. É nóis! Aê!